Quem não dá dízimo vai para o céu? Esse tema é bem polêmico, né? Muita gente questiona até se atualmente a gente ainda tem que dar dízimo na igreja, né? A gente vai falar sobre esse tema hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, já se inscreve aí no nosso canal e compartilha esse vídeo com todo mundo. Deixa também o seu comentário, que é muito importante para a gente, tá bom? Hoje está aqui com a gente a Bispa Camille, como sempre, e a nossa convidada especial aqui, a pastora e administradora de empresas, Luciana. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Vices, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. É isso aí. Vocês vão ficar com a Lu aí alguns programas, né? Ela está substituindo a nossa terapeuta, pastora Ana Paula, aqui nesse dia, né, de gravação. Então, nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema polêmico, né? Dízimo e oferta é um tema que chama a atenção de muitas pessoas, e a primeira pergunta que a gente vai responder é essa: e aí, quem não dá dízimo não vai para o céu? Ou quem dá dízimo vai para o céu? Tem a ver uma coisa com a outra? Olha, isso aí, bom, que nós vamos discutir aqui hoje. Exatamente. Bem polêmico, por quê? A Bíblia fala que o dízimo é um mandamento, ou seja, a gente tem que cumprir, todo mandamento a gente tem que cumprir. Exatamente. Né? Especificamente, né? Já a oferta é diferente. A oferta é algo voluntário, aquilo que Deus coloca no seu coração. Mas o dízimo não. O dízimo é uma obrigatoriedade. Vamos falar assim, bem ao pé da letra mesmo. Se Deus falou, tem que fazer. Exatamente. E ele é um mandamento justamente para quem é aquele que acredita, né? Aquele que é cristão. Né? A gente prega, fala muitas vezes através dos cursos, ministrações aqui na igreja, ou até mesmo nos nossos retiros. Deixa eu dar um passo atrás aqui. A primeira pergunta é se o dízimo tem a ver com ir para o céu, com a salvação. Vamos na primeira pergunta. Eu acho que a salvação é uma coisa, da dízimo é outra. Isso. Então, a primeira pergunta está respondida. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Exatamente. Então, ser salvo... Ser salvo não tem nada a ver com você dizimar ou não. Não tem nada a ver com você ser um dizimista ou não, né? Até porque a gente sabe que se a salvação fosse depender do nosso merecimento, a gente nunca seria salvo. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Sim. Ponto. Agora, a partir daí, a gente pode começar a falar dessa questão. Mas e aí, hoje em dia, a gente tem que dar dízimo ou não? Né? Que a Camila acabou de dizer, não, é um mandamento, e mandamento a gente tem que cumprir. Sim, mas o argumento que muita gente usa, né, teve até pastores, cantores, pessoas importantes, né, no meio cristão, meio evangélico, eles falam que não, que o dízimo é da lei, e quando Jesus veio, Jesus revogou a lei, nós estamos agora no tempo da graça, e que não precisa mais dar dízimo, né, por causa disso. Eu acho que a gente não pode deturpar a palavra de Deus, porque tem coisas que são princípios e valores. Exatamente. E isso são fundamentais para a nossa vida cristã. Eu sei que teve época da lei e hoje a gente vive na graça, graças a Deus. Amém? Mas, então eu vou abolir tudo que tinha na lei. Entendeu? Até porque Jesus falou que ele não veio para mudar a lei ou para revogar a lei, ele veio para cumprir. Então, aquele mandamento que falou, não roubarás, não furtarás, não adulterarás. Então, isso aí tá. Continua valendo até hoje, Isso né? aí continua valendo? Se isso aí continua valendo, então dar o dízimo também tem que continuar valendo como sempre valeu. Exatamente. Eu acredito nisso. Exatamente. E assim, se a gente parar para pensar, primeiro, qual a origem do dízimo, né? A primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia é em Gênesis 14, quando Abraão ele vence uma guerra e, ao pegar ali os despojos da guerra, ele vai até o sacerdote chamado Melquisedeque
e ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Então, o dízimo é da lei, o dízimo ele é anterior à lei. A oferta também, a primeira oferta na Bíblia é a oferta de Caim e Abel, né? Caim e Abel aprendeu com quem a ofertar? Com Adão e Eva. E Adão e Eva aprenderam com quem? Só pode ter sido com Deus, né? Então, o dízimo e a oferta é algo muito anterior Sim. à lei de Moisés, né, Luciana? Exatamente, exatamente, bispo. E até trazendo para os dias de hoje, muitas pessoas acabam não dando o dízimo em uma instituição ou em uma igreja, vamos dizer assim, direcionando o seu dízimo para outros fins. Ah, não, eu não dou o dízimo, mas o que seria o meu dízimo eu dou em ajuda a outras pessoas, ou numa né? creche, numa escola, Exatamente, em algumas outras instituições, né? Então a gente tem que aprender a separar um pouco a obediência ao mandamento e ao fim da causa, né? Porque quando a gente obedece ao mandamento, o mandamento fala que dá, né, o seu dízimo na casa de Deus, né? E isso é o mandamento, é o que a Bíblia nos diz. Para que haja mantimento da minha casa. Exatamente. É outra explicação que eu tenho para dizer que o dízimo é importante hoje também. Por quê? Porque o propósito do dízimo não mudou. Sim. Se no Antigo Testamento o propósito do dízimo era manter a casa de Deus, hoje continua do mesmo jeito. Então, por que não sacrifica mais animal, então, como era no Antigo Testamento? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, mudou o princípio. Continua tendo o sacrifício, mas agora não é mais o de animais, é o de Jesus. Agora, não tem mais o dízimo. Tá bom, então como é que vai manter a casa de Deus? A forma de manter a casa de Deus é através do dízimo. Isso que você está falando, uma vez eu vi estava vendo uma coisa na internet, e aí surgiu esse assunto, né, sobre dízimo e oferta, e uma pessoa fez essa pergunta para um pastor: pastor, eu posso pegar o meu dízimo e dar para uma pessoa que está passando alguma necessidade? Eu posso fazer? Aí o pastor foi explicar justamente isso aí, que o dízimo tem que ser, né, entregue na casa de Deus, devolve, né, ao Senhor, na casa de Deus, porque como a palavra diz, para que haja mantimento, para que haja provisão. E a igreja, gente, a igreja é feita de homens, mas a igreja precisa pagar conta de água, conta de luz, entendeu? Não, aí então, toda uma estrutura que precisa Essa frase disso. Que você falou aí, Camila, ela é importante porque a igreja é feita de homens. Então, muita gente justifica a questão de não querer dar o dízimo por causa do mau testemunho de alguns pastores. Exatamente. Também a gente tem que falar aqui, né? Graças a Deus, na igreja que a gente faz parte, essa nossa terra, é uma igreja séria, é uma igreja que a gente vê o Bispo Rodovalho muitas vezes doando até os próprios recursos para poder a obra de Deus avançar, né? Agora, infelizmente, tem pastores, tem denominações que acaba o pastor cometendo excessos e ele usa aquele valor ali não para a obra de Deus. Mas para benefício, né? Até a Bíblia fala, Paulo fala no Novo Testamento, né, que se o boi que debulha o trigo é digno de ser alimentado, também aquele que está fazendo a obra de Deus é digno de viver da obra de Deus. Mas o problema são os excessos, né? Você passar da medida, né, dentro da administração financeira ali da igreja. Então, muita gente, por causa desse mau testemunho dos pastores, as pessoas não querem dizimar por causa disso, né? Mas aí, se você está... já que você está numa igreja que o pastor está cometendo excessos, né, procure um lugar que seja sério, procure um lugar que aquele valor realmente está sendo investido para fazer a obra de Deus. As pessoas acabam generalizando, mas uma dica boa para você ver se o seu dízimo está sendo bem empregado na sua instituição, na sua igreja, é você ver o lugar onde você está. A sua igreja ela faz melhoria no templo, ela cuida de você. Ela abre outras igrejas. Ela abre outras igrejas, ela investe no em Ministério sociais. Infantil. Faz obra social. É tão simples, gente. Então, assim, a igreja que você vê que ela está sempre em crescimento, que está ali se adaptando. Né? A gente, por exemplo, teve a pandemia, né? Do coronavírus. E aí, a gente teve que se adaptar. Então, a gente teve que fazer o quê? Comprar câmera, investir, né, em recursos. Eu conheço igrejas que, durante a pandemia, ficaram fechadas toda a pandemia, não fizeram nada online, porque não tinham recursos, não sabiam, não tinha, porque não deu nessa demanda. Mas, assim, a gente está sempre procurando o quê? Investir, né?
fazer tudo direitinho. Para quê? É para as próprias pessoas, para os próprios irmãos se sentirem bem na casa de Deus. Então, é gostoso quando você chega numa igreja, tem um ar-condicionado, né, você está bem refrigeradinho ali, fresco, tem um telão legal, uma cadeira confortável. Ou seja, a gente vê que aquele pastor está cuidando bem daquilo que o Senhor tem colocado na mão dele. Exatamente. Aí é uma outra pergunta que muita gente faz. Deus abençoa mais o dizimista? Tem um vídeo da internet, a gente vai assistir, que eu achei legal a resposta, porque... Vamos assistir, aí a gente explica depois, é melhor. Pode soltar, por favor. Pastor, 2 cristãos aqui sentados na mesa. Um que dá o dízimo e outro que não dá o dízimo. Deus abençoa igual ou Deus abençoa mais o que dá o dízimo? Deus não abençoa ninguém por causa do dízimo. Ponto. Ninguém é abençoado por dar dízimo, cara. Dízimo não atrai bênção de Deus. O que atrai bênção de Deus é um negocinho chamado cruz. Cruz de Cristo. Ali toda a bênção está dada. Porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. Não é uma coisa que vai acontecer. Já aconteceu, cara. Tudo que é nosso já foi dado, amigo. Então, eu não recebo nada mais de Deus por ser dizimista e não recebo nada menos por não ser dizimista. Não tem a ver com Deus fazer a parte disso, tem a ver comigo, cara. Não tem nada a ver com Deus, o dízimo, tem a ver comigo. Tudo tem a ver comigo agora. Com Deus já tá tudo resolvido, cara. Agora comigo não tá tudo resolvido. A questão do dízimo tem muito mais a ver de colocar cada coisa no seu lugar do que de abrir uma porta para ser abençoado, ou usar o termo de Malaquias, né? Abrir as janelas dos céus para ser abençoado. Não tem nada a ver com isso. Então, gente, olha aí a resposta dele, polêmico. Né? Eu concordo com ele num ponto que a obra da cruz ela é completa. Sim. Ela é completa. Só que a gente precisa entender que, apesar da obra da cruz ter sido completa, ela nos atinge a partir do momento que nós colocamos nossa fé em ação. Então, por exemplo, Jesus, ele libertou, ele venceu o diabo na cruz, ele conquistou libertação para nós? Conquistou. Agora, conquistou para a humanidade inteira? Não, para quem o busca, para quem crê, para quem tem fé. Sim. Né? Jesus conquistou salvação para todo mundo. Todo mundo tem o potencial de ser salvo, mas está todo mundo salvo? Não, eu preciso crer em Jesus como meu Senhor e Salvador para a salvação entrar na minha vida. Então, a mesma coisa, lá em Efésios fala que Deus já nos abençoou, Efésios 1:3, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora, o que traz para a terra essas bênçãos? É a minha obediência à palavra, é eu andar nos fundamentos da palavra, é eu ter fé, eu cumprir a palavra de Deus. Seria injusto Deus abençoar uma pessoa que está ali fiel, obedecendo a palavra, cumprindo os princípios, e Deus não abençoar essa pessoa que está cumprindo e Deus abençoar o outro que não está cumprindo. Né? Então, por mais que Deus já conquistou todas as coisas, Jesus já conquistou tudo no mundo espiritual, nós precisamos, através da fé, trazer essa bênção para a nossa vida. E o dízimo é uma atitude de fé, é uma atitude de obediência, mas também é uma atitude de fé, que eu acredito que traz a bênção de Deus, e também acredito na promessa que diz que repreende o devorador, que traz proteção para a nossa vida financeira, né? Exatamente. Eu acredito muito que o dízimo, ele mostra a nossa fidelidade. Obviamente, nós somos fiéis, nós obedecemos ao mandamento. Mas eu quero sempre colocar a minha fé em ação. Então, a minha fé em ação, ela vai dizer muito do que eu estou fazendo no natural para atrair as bênçãos de Deus. Então, se eu quero, né, ser mais abençoada, a minha entrega vai dizer mais sobre isso. A minha fé vai dizer mais sobre isso, não é, Bispo? Como você está falando, eu discordo dele, tá, gente? Tá bom? Amém? Sim, a cruz envolve tudo, claro, mas é como o Cristiano falou. Nosso Deus é um Deus que olha o quê? Como vocês falaram, a obediência. É um princípio. Então, Deus, quando você é obediente àquilo que a palavra está determinando, é totalmente diferente. Eu acredito, sim, que Deus abençoa mais as pessoas que são completamente obedientes à palavra, a Ele. E como o Cristiano falou, né, quando você devolve o seu dízimo, você está protegendo a sua vida financeira. Então, se você não dizima, querido, desculpa, você está aí aleatório e solto aí no mundo, aí, ó. Às vezes está perdendo dinheiro no negócio, você está perdendo investimento, você não fechou um contrato ainda porque você não é dizimista. E até você não entendeu prática, o princípio da Camille? palavra. Na prática, a gente vê pessoas cumprindo dízimo, oferta e sendo abençoadas, prosperando, tendo colheita.
né? Então, a gente tem que olhar a Bíblia. Está na Bíblia? Tá. Está na Bíblia. Está antes da lei, está na lei, está no Novo Testamento. Né? Tá Tem completo. gente que fala que não tem dízimo no Novo Testamento. Lê Mateus 23. Jesus, ele fala a respeito do dízimo. Paulo fala a respeito de oferta, né? Lá em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com abundância também colherá. Versículo-chave. Pronto. Para todas as dúvidas. Jesus falou sobre oferta. Jesus, quando ele falou sobre oferta, ele falou da viúva, que deu tudo que ela tinha. Sim. O jovem rico, Jesus pediu para ele entregar tudo que ele tinha. Então, assim, não, eu não quero ser dizimista, porque eu disse, então vai seguir o que Jesus falou, você vai ter que dar tudo. Isso é tão real. Em Atos, que é a igreja primitiva, que veio o derramado do Espírito Santo, as pessoas davam tudo, né, entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Né? Exatamente. Então, se a gente, Hebreus 7, né, fala, Hebreus, que é uma das cartas, fala sobre o dízimo. Então, assim, o dízimo, ele está ao longo de toda a Bíblia. Ele tem um princípio poderoso, que é o de manter a casa de Deus, em primeiro lugar. Eu concordo com o que o pastor disse, que o dízimo fala muito mais de nós mesmos, né? Sim. Quando eu sou dizimista, eu estou dizendo que até na minha vida financeira, Deus, ele é o Senhor, né? Né, Lu? Exatamente. Uma das coisas que eu acho importante ressaltar aqui é que a gente fala muito das pessoas que entendem esse princípio, né? Muito das pessoas que são já da igreja. Mas também existem grandes empresários que são, né, dizimistas. Às vezes não são, né, da igreja. Sem estar na igreja, exatamente, sem estar na igreja. Agora... E Deus traz, né, esse crescimento profissional, de negócios, empreendedorismo, para a vida deles por causa de um princípio. Então, não é o fato de você ser, né, da igreja, ser um cristão ou não, que vai te abençoar. É o fato de você entender o princípio. Cumprir o mandamento que está na Cumprir o palavra de mandamento, Deus. Exatamente. Então, a gente vê muito isso, né? E, para fechar, só uma frase que a gente fala muito, né? É um jargão que a gente fala muito, que Deus não tem filhos preferidos, né? Mas tem os filhos que o preferem, né? Que são fiéis, estão juntos ali com ele. Agora, já que a gente está falando disso, uma dúvida que muitas pessoas têm, já foi feita essa pergunta para mim, para o Cristiano, acredito para você também. Eu tenho que dar o dízimo, devolver o meu dízimo do meu salário bruto ou do meu salário líquido? Como é que eu dizimo o meu salário? Muitas pessoas têm essa dúvida. Tem mesmo. Eu já fizeram essa pergunta para você, inclusive. O texto bíblico é o texto lá de Jacó, né? Ele fala, ele está ali, acho que deve estar em Gênesis 28, se eu não me engano, mas Jacó, ele está fazendo um voto com Deus, uma aliança, né? E ele fala, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo nessa jornada que empreendo, me faltar roupa a vestir, tal. Aí no final ele fala, de tudo quanto me vier à mão, eu certamente darei o dízimo. Sim. Né? Então a gente precisa dar o dízimo daquilo que vem à nossa mão. Agora, eu conheço empresários que fizeram uma aliança com Deus. Deus, a minha empresa é dizimista, eu vou dizimar do bruto, tudo que entra eu vou dar o dízimo. Tem empresários que não, ele faz uma retirada da empresa, em cima daquela retirada ele dá o dízimo. Está correto, né? Tanto um quanto o outro estão corretos. Depende do voto que a pessoa da aliança que ela fez com Deus, né? Exatamente. Vamos chamar mais um vídeo da internet que responde a pergunta-chave do programa, né? Quem não dá dízimo vai para o inferno, ou quem dá dízimo vai para o céu? Né? Pode soltar o vídeo, por favor. Estou dizendo, com toda a segurança que a Bíblia me dá, você não vai para o inferno porque não é dizimista. Dízimo é ato de honra, é decisão espontânea de um coração que decidiu honrar a Deus. Eu só preciso que você entenda que existem bênçãos que estão relacionadas ao ato de semear. A salvação está relacionada ao ato de reconhecer a Cristo como meu Salvador e aceitar os seus ensinos. Mas a bênção financeira é chamada de semeadura, e você colhe o que semeia. Se você não afeta, se você não é dizimista, não reclama, se você não colhe, só isso. Se é que eu posso chamar isso de só. No altar, seja na oferta, seja no dízimo, seja nos votos, nós precisamos ser generosos, liberais, apaixonados por Deus, sabendo que a oferta que sai da minha mão não sai da minha vida, porque Deus é generoso. Olha aí, bacana, né, essa explicação. E um texto que eu gosto muito também é um texto do rei Davi. Deixa eu até procurar ele aqui,
porque Davi fala com Deus, né, ele está preparando ali a oferta para a construção do templo, e ele fala, Senhor, das tuas mãos recebemos, nas tuas mãos te damos. Né? Nossa, Então, eu acredito muito nisso, né? Deus, ele abençoa uma pessoa e daquilo que Deus está nos dando, 10% a gente vai tirar e entregar para a obra de Deus, 90% vai ficar com a gente. E aí eu imagino, isso é lógico, né? Deus me abençoou, eu fui lá, tirei os 10%, Deus vai continuar me abençoando. Não, Deus abençoa a pessoa, ela vai lá, usa aquele dinheiro para o pecado, aí Deus vai continuar abençoando aquela pessoa. É incoerente isso, né? Eu sei que a fé, às vezes, ela é incoerente, né? Jesus vir morrer no nosso lugar na cruz, não tem explicação uma coisa dessa. Você falou agora, lembrei. Até tem, é por causa do amor, né? O amor de Jesus por nós, né? Deus aceita o dízimo do traficante. Daquele que ganhou na loteria. Daquele que ganhou na loteria. Né? Mas às vezes, a pessoa vendeu droga. Esse dinheiro... Por exemplo, eu souber que um traficante está querendo dizimar uma igreja, eu vou agradecer ele, não vou aceitar. Né? Agora, a questão vem pessoas na igreja que a gente não conhece, a pessoa vai lá e entrega no altar. Eu ia falar isso aqui, a gente não sabe. Nem todo mundo a gente sabe a procedência daquele dinheiro, de onde que ele veio, como que surgiu, como que ele ganhou. Né? Então, assim, a gente recebe e abençoa, mas, igual eu falei, quando a gente sabe... Aí vamos entrar de novo na coerência. A pessoa foi lá, ela está com a vida toda no pecado. O que adianta ela dizimar para ter a vida financeira abençoada? Não é isso que Deus quer. Deus quer, primeiro, a sua salvação, a sua transformação, né? Inclusive, tem um livro aí que você quer indicar aí pro pessoal, Camille? Tem livrão do nosso bispo, já que nós estamos falando de dízimo, né? O Dinheiro e Você, né? Que fala quais são as forças espirituais e emocionais que estão por trás da sua vida financeira. Então, você que quer saber mais sobre esse assunto, é só adquirir esse livro na SBR. É isso aí, é só você entrar lá no site sbrshop.com.br, tá bom? Vamos chamar mais um vídeo, pode soltar. Também te dizer que o fato de você ser um homem de Deus, dizimista, primicista e ofertante, não retira de seus ombros a responsabilidade de ser administrador. Você precisa entender que o que vem às tuas mãos é a parte que lhe cabe de responsabilidade. E Deus não é irresponsável para continuar colocando abundantemente na mão daquele que joga pela janela. Deus não aceita desperdícios. Não existe escassez no ministério divino, mas não existe desperdício no ministério divino. Aquele homem, ele era temente a Deus, aquele homem era lindo no temor, aquele homem era um gentleman, um cavalheiro, ele era servo educado, mas um péssimo administrador e como tal estava pagando dívidas altíssimas. Quero que você saiba, Canaã, preste muita atenção, sua fidelidade não tira de você a responsabilidade de cuidar daquilo que é seu. O salário que vem às tuas mãos é tua responsabilidade e a Bíblia deixa isso muito claro. Olha aí, achei interessante também esse princípio, né? Porque tem gente que vai lá, dá o dízimo, fala, não, agora eu estou abençoado, então eu não preciso administrar bem minhas finanças, eu posso, né, fazer dívida que Deus vai pagar para mim, e também isso aí não existe, né? A pessoa vai lá, destrói, né, Lu, a vida financeira, a gente tem que ser também... Eu gosto muito do texto que Jesus, quando ele multiplica os pães e os peixes, na hora que todo mundo está farto ali e acaba, ele manda recolher para que nada se perca, né? Quem vê um milagre desse, fala, então podemos esbanjar aqui, podemos desperdiçar, mas não, né? Jesus faz questão de recolher ali. Não, maravilhoso, né? E isso mostra exatamente a responsabilidade que Deus tem com a gente, mas também define exatamente a responsabilidade que nós devemos ter. Esses dias eu ouvi uma frase de uma personal que estava na academia comigo, que ela falou assim, lógico que foi num tom muito engraçado, mas ela olhou para mim, você que é pastora, fala para mim, tá acabando o mundo? Se eu tivesse essa chave, eu falei, a gente está sentindo as dores, né, do princípio. Ela, então vou fazer dívida, vou
fazer dívida Que porque eu- Jesus né? volta antes, né? E acabou com tudo. É Eu não aquela pessoa precisei que fala, né? pagar. Não vou levar nada pro caixão, vai ficar tudo aqui, então, ó. Vou viver, vou desfrutar. viver. E isso faz parte, né? A nossa administração das nossas finanças faz parte da responsabilidade que nós temos. Nós entregamos a oferta, que é a responsabilidade de Deus, né? Que é aquilo que a gente tem com Deus. Mas também tem a nossa com as nossas finanças, com aquilo que Deus também deu para nós. É isso mesmo. Ó, o texto que eu citei lá de Davi é 1 Crônicas 29:14. Né? Quando Davi fala, Senhor, das tuas mãos recebemos, nas tuas mãos tu damos. Né? Então, fazendo um resumo aqui, né, para a gente concluir e finalizar o programa, primeiro, quem dá dízimo não significa que o dízimo vai te levar para o céu. Ou não dar dízimo vai te levar para o inferno. Não, o dízimo não tem nada a ver com a salvação. Né? Mas é muito normal, quem é salvo, ser dizimista. Né? O meu dízimo me dá salvação? Não. Mas se eu sou salvo, normalmente eu vou ser dizimista, porque eu faço parte de uma igreja e eu vou cumprir ali aquele mandamento. O dízimo é da lei? Não. Abraão dizimou, Isaac, Jacó, todos foram dizimistas, foram ofertantes. Caim e Abel, lá no comecinho do Gênesis, já ofertaram. Jesus fala do dízimo, fala da oferta. O apóstolo Paulo fala da oferta. O apóstolo Paulo fala que é lícito quem vive da obra de Deus ser mantido pela obra de Deus. Né? Então, se a gente varrer a Bíblia, Hebreus 7 fala de dízimo. Se a gente for varrer a Bíblia, o dízimo é um assunto que está em toda a Bíblia, está em toda a palavra de Deus. E o dízimo ele é um assunto que causa uma certa polêmica, que muita gente resiste, mas ele está aí na palavra e eu recomendo você, seja um dizimista, seja um ofertante. Eu sou dizimista desde que eu me converti, há mais de 23 anos, e Deus sempre me abençoou, Deus sempre me honrou, e eu creio que é por causa dessa fé, dessa atitude de fé, tá bom? Estamos chegando ao final. Se você gostou, esclareceu aí, tirou dúvida sua, você tinha dúvida nesse assunto, deixa o seu like, deixa o seu joinha, comenta aí também, né? Bispo, não concordei com algo, pode comentar aí também, é importante o seu feedback e se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Você que quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, você nos encontra no site saranossaterra.com.br, tem uma aba lá, Igrejas, lá você vai encontrar o endereço, o contato e o horário do culto mais perto de você. Quem quer conhecer a gente, como que faz, Camille? Você que está aqui em São Paulo, capital, basta vir aqui na Rua Augusta, número 2027, bem pertinho da Avenida Paulista, do metrô Consolação, todos os domingos, às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Venha que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. É isso aí. Chegamos ao final. Que Deus abençoe muito a sua vida. Forte abraço. Fica na paz.